Olá, meus seguidores, tudo bem? Espero que estejam tudo bem com vocês. E hoje eu vou estar falando, no dia seguinte, vou estar falando para vocês da minha alimentação, né? Alguns cuidados, né, que a gente deve tomar, né, pra gente não esquecer de estar mantendo essa refeição equilibrada, né, por várias, muita coisa no dia a dia, né, a gente pode se distrair e deixar de ser balanceada nessas refeições do dia a dia. E tem algumas coisas, né, que eu pretendo fazer, que eu não fiz ainda, né, e uma delas hoje eu vou fazer, né, eu tenho preguiça, sabe, de estar fazendo chá, né, fazendo chá. E o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma garrafa, né, porque aqui na minha casa, né, que eu moro junto com meus pais, eles fazem café, chá eles não fazem, né, daí eu desço, né, lá embaixo, e daí eu pego uns chás, né, que tem lá, tem de alecrim, tem de orquideira, né, entre outros. Aí eu trago, né, assim, mais ou menos um fechinho que cabe na minha mão e trago, né, pra fazer. Só que eu faço só um pouquinho, né, eu não faço bastante, né, e eu vou comprar uma garrafa pra mim tá pondo, né, porque, por exemplo, se sobrar chá, né, aí eu só tiro da garrafa e esquento, e sem contar que a garrafa, ela fica com cheiro de chá, então tem que ser um recipiente próprio para aquela bebida, né? Para não passar o cheiro, né? Por exemplo, numa garrafa de café eu ponho um chá, né? Para não passar o gosto, né? Tem que ser um recipiente separado, só para aquilo, né? E é isso que eu vou fazer. Vou comprar uma garrafa para mim tá colocando chá, né? Porque a gente vê só o café, tem preguiça de fazer o chá, daí a gente vai no que tá pronto, né? E outra coisa também, no prato, né? No prato da refeição. A gente, quando a gente tá mais assim dentro de casa, né? Tá mais tranquilo, né? A gente sabe a quantia mais ou menos, né? Às vezes a gente sai, a gente vem, né? Muitas novidades, né? Na cabeça, muita distração. Quando a gente vê, quando a gente sai de casa, a gente já lota. Então eu vou procurar, né? Comprar tipo umas marmitinhas de vidro, né? Que tem divisória. Né? Eu achei uma que tem 3 divisórias. Né? Uma é para colocar o arroz e o feijão, a outra para colocar carne e a outra para colocar salada, né? Eu não comprei ainda, mas pretendo comprar para manter essa refeição equilibrada, né? Que ela faz toda a diferença no dia a dia da gente. E que nem vocês viram, né? No café da manhã eu comi uma pamonha, né? Às vezes nem sempre tem pamonha, né? Às vezes é um pão, né? Sem tá repetindo, comendo em excesso, né? O pão, a mesma coisa, uma fatia, sem tá repetindo em excesso, né? E água, por exemplo, né?
bebia muita água. E agora eu até comprei uma garrafinha. Vou mostrar aqui pra vocês verem. Aqui tem 650 ml de água, né? Num dia eu nem bebo tudo isso de água, né? Pra não ficar inchada, né? Comprei essa garrafinha pra mim tá tomando, né? Água. E a gente tem que ficar muito atento, né? À alimentação. Porque às vezes a gente se distrai, né? Quer comer tudo que vê, tudo na hora que não é devida, né? Não é apropriado, né? Às vezes a gente fica triste, a gente quer descontar numa comida, né? Ou às vezes a gente tá feliz, a gente quer, né? A gente tem que procurar outros métodos, né? Da gente descontar, né? Essas coisas, né? Não prejudicando a saúde da gente, né? Que a saúde da gente é valiosa, né? E é isso aí, meus seguidores. Como vocês viram ali, eu tava. No dia seguinte, eu comi uma fatia de pão e tomei um copo de suco de laranja, que é suco de pacotinho, né? Não é suco natural da laranja que é feita aqui, né? E o outro já era, né? De suco natural. A gente tem que também prestar atenção se a gente já tomou um copo de suco, né? Evitar de tomar mais copos de suco, né? E você dá um exemplo, tomou suco, quando você for tomar água, né? A gente lembrar, né? Quantos líquidos a gente tomou antes da água, né? Porque elas são líquidos, né? É uma das coisas que a gente tem que prestar atenção também. E meus seguidores, depois que eu emagreci, né? Eu não quero expor, sabe, meus quilos por enquanto, né? Mas eu vou expor pra vocês mais na frente. Eu vou fazer um conteúdo de emagrecimento, né? Eu não quero expor agora no momento. Mas eu dei uma emagrecida, né? E ficou esse escorinho, ó, flácido, né? Ficou essa flacidez, né? Ó. Eu emagreci, só que aí fica, né? Que eu tenho que queimar isso daqui, ó. Essa pele, né? Flácida que ficou. Quando a gente engorda e emagrece, fica o couro da gente fica caído, né? E a gente tem que tá fazendo atividade física daí pra um tempo, daqui um tempo pra isso aqui queimando tudo, pra sumir, né? E são fases, né, meus senhores? A gente passa por altos e baixos, né? E a gente tem que cuidar desses altos e baixos, né? Pra manter, né? Equilibrado, né? Para não prejudicar, né, a saúde da gente, tanto físico como psicológico. E não desistam, meus seguidores, não desistam. Se vocês têm um sonho, né, eu tenho um sonho de um dia crescer, né, aqui nessa plataforma do YouTube. E fiquei praticamente 3 meses, né, sem postar, né, porque eu tive internada e eu perdi de postar, sabe quantos vídeos, para me manter a frequência aqui no YouTube, de uns 30 vídeos,
E esses 30 vídeos, né, meus seguidores, faz toda a diferença, né, aqui na plataforma. Por quê? Eu tava com 1000 e poucos horas, né, e recaiu, né, então recaiu porque eu fiquei sem postar esses 3 meses, né, esses 3 meses eu tinha que ter uma frequência pelo menos uns 30 vídeos e eu não postei. E aí o que acontece? Recai, né, tem um pico, né, que sobe e tem um pico que desce, né, e o meu pico desceu, né, desceu. Mas se Deus quiser, vai subindo, né? Vai subindo aos pouquinhos. Tô mantendo, né, a frequência. Aqui vou trazer conteúdos diferentes, não muito cansativo, para você estar me acompanhando. E é isso aí, meus seguidores. Tava com 1000 e pouco, né, que eu tinha mostrado para vocês, de horas, né? Eu preciso de 4000 horas, né? 4000 horas. E eu tava com mil horas, né? Então, tem muito chão, né? Tem pessoas que conseguem monetizar com 2 anos, tem umas que é com 3 anos, né? E eu já tô com 1 ano aqui, né? E eu vou estar trazendo conteúdos diferentes para vocês, né? Para não ficar cansativo, né? Quero estar saindo mais de casa, né? Sem estar eu fazendo, né, as coisas, né? Outras pessoas tá em minha volta, né? Tá no meu convívio, né? É isso que eu quero para esse ano, né? Que os outros anos eu não tive, eu quero para esse ano, né? Quero que seja um ano diferente, né? Que eu possa estar feliz e fazer outras pessoas felizes, né? E aprender, né, mais coisas, né? Eu ficava muito aqui, né, sabe, na minha casa. E a gente não dá conta, né, de estar respondendo todo mundo, né? É muita gente, né, que a gente segue, que a gente acompanha, né? Mas o sentimento é o mesmo, as lembranças, né, é a mesma. Só algumas distâncias, né, que vai ocorrendo durante o tempo, né, mas o sentimento é o mesmo, né. Eu não tô dando conta de responder todo mundo, né, mas eu faço o que eu posso, né, para estar respondendo, para estar, né, interagindo, né, com outras pessoas, sem estar focando só, né, aqui também no YouTube, né, ficar postando, né, sem interagir. Tô fazendo os dois, né, dando uma equilibrada só para manter os meus vídeos, né, aqui, e interagindo, né. Se Deus quiser, meus senhores, um dia, né, não sei que dia ainda que vai chegar, eu tenho vontade, né, de, de conhecer outros países, né. Tenho vontade, mas esse dia vai chegar. Existe um tempo, né, um tempo para todas essas coisas, né, e elas virão, né, a partir do momento que você estiver, né, aqui, né, elas virão até você, né. Tem coisas que a gente nem pede, né, e elas acontecem na nossa vida, né. Coisas que nos ensinam, né, a ser pessoas melhores,
Então foi isso, meus seguidores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça, né, de se inscrever aqui no canal. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, aperta no sininho de notificações. E foi isso, até a próxima. Fui, beijão.